Eleazar Domini acusa Ezequiel Gomes de mentir sobre pastor adventista visto em motel com prostituta. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma acusação contra o Ezequiel Gomes. Essa acusação tem conteúdo e essa acusação tem uma fonte, que é o pastor do canal Fala Sério Pastor, Eleazar Domini, que questionado ali em os comentários de um dos vídeos dele, a respeito da minha pessoa, falou algo assim que me chamou a atenção e é o que eu quero comentar com vocês aqui agora. Então, vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí está a pergunta que foi feita para o Eleazar Domini, lá no canal dele, e a resposta que ele deu. Vamos dar uma lida? Ele diz assim: Ezequiel Gomes gravou um vídeo citando você. E não falou bem, não. Até citou um pastor adventista que é presidente hoje de uma associação e que foi pego em motel com prostituta e ainda continua no ministério. Pode isso? Aí o Eleazar Domini escreve assim: não dou importância às mentiras disseminadas por Ezequiel Gomes. Se o que ele fala fosse verdade, o pastor estaria fora da obra. Bom, meus amados irmãos e irmãs, como eu trouxe esse assunto do nosso irmão visto em motel com puta recentemente em alguns vídeos aqui no canal, algumas pessoas surgiram um pouco, novamente com esse questionamento. E o Ezequiel está falando a verdade? O Ezequiel tem provas? O Ezequiel está mentindo? Como funciona isso? E aí está o nosso amigo Eleazar Domini colocando a versão dele, dizendo o seguinte, que se fosse verdade o que eu estou dizendo, o referido vagabundo visto em motel com puta estaria fora da obra, e como essa pessoa, a quem eu assim denomino carinhosamente, ainda está na obra, então ela não deve ter sido vista em motel com puta, a percepção assim do Eleazar e de outras pessoas, então só resta uma possível explicação. Ezequiel Gomes está mentindo. E eu vou tratar essa questão de forma absolutamente transparente. Beleza, galera? Eu vou começar dizendo o seguinte: eu, Ezequiel Gomes, não sou melhor do que ninguém. Sou tão ou mais pecador que o vagabundo visto em motel com puta, do que o Eleazar Domini, do que qualquer pessoa que eu critico nesse canal em função de heresia, ou de pecado, ou de burrice, ou de incoerência, ou de hipocrisia, ou de qualquer outra coisa, tá? A plataforma em função da qual Ezequiel argumenta não é a percepção de que ele, Ezequiel, é superior às demais pessoas, mas é a plataforma da palavra de Deus, que revela o erro dessas pessoas a quem o Ezequiel Gomes combate, em termos de heresias e pecados, etc., como também a palavra de Deus revela os pecados do próprio Ezequiel Gomes. E diante da palavra de Deus, todos nós somos como o imundo, diz a Bíblia, As nossas justiças são trapos de imundície, imagine as nossas injustiças, não é verdade? Então isso é básico e é o primeiro ponto específico que a gente tem que trabalhar. Algumas pessoas, às vezes, quando vem a gente comentando as questões das heresias, dos hereges, dos pecados, da administração e etc e tal, eles pressupõem que a gente só poderia estar fazendo aquilo se a gente achasse que a gente é melhor que os outros, e perfeito, e sem pecado, e blá blá blá, para poder apontar o dedo e coisas do tipo, e isso não é verdade. Primeiro de tudo, que quem aponta o dedo não é o Ezequiel Gomes, é a palavra de Deus. O Ezequiel Gomes pode ser o instrumento da palavra de Deus para apontar o dedo. Porque assim diz o Senhor Deus, certo? Foi assim que Deus me chamou. Inclusive, na época que Deus me chamou para pregar e para ensinar e etc e tal, eu lembro de várias vezes, lendo vários textos bíblicos pesados, assim, no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias,
no livro de Isaías, que eu, de fato, teria um ministério que envolveria, entre outras coisas, repreender. E eu achava aquilo muito estranho, né? Claro, hoje que eu olho para trás, já dentro dessa caminhada cristã, já de quase 20 anos, entendo hoje mais perfeitamente o que Deus queria dizer lá no passado quando ele me chamou, certo? E etc. Mas na época era uma coisa assim bem estranha, porque o Ezequiel não tem de si mesmo moral para criticar nada nem ninguém. Mas como eu não critico com base em mim mesmo, eu critico com base na palavra de Deus e em alguns determinados casos, com base nos regulamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então eu tenho absoluta liberdade, absoluta tranquilidade, absoluto direito de confrontar as questões nos termos em que as questões são confrontadas, inclusive com fundamento legal e constitucional no Brasil, que diz, né, no artigo 5º da Constituição Federal, que a consciência religiosa, a expressão das convicções religiosas é livre no Brasil, beleza? E a minha convicção religiosa é que vagabundo visto em motel com puta pode ser confrontado nos termos da Bíblia e dos regulamentos da igreja. Fim. Não importa se o Eleazar Domini concorda ou não concorda, ou se você que está assistindo esse vídeo concorda ou não concorda, certo? Então, isto posto, eu vou aproveitar assim que eu estou de muito bom humor e tranquilo para contar mais uma vez essa história toda, tá? Para vocês entenderem do que o Ezequiel está falando quando ele fala de vagabundo visto em motel com puta que permanece na liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia dentro do território da divisão sul-americana. Belezinha? Show de bola. Bom, houve um dia na minha vida em que eu fui chamado na associação na qual eu trabalhava para prestar, assim, esclarecimentos. E os esclarecimentos giravam em torno de algo que eu havia feito e que foi usado para dizer para mim que eu tinha manchado o meu ministério, transgredido as normas da igreja, que eu não representava Jesus Cristo e por isso eu seria de alguma maneira, réu de um processo disciplinário, no qual eu não tive direito à defesa e que resultou na minha exclusão do Ministério Adventista do Sétimo Dia. Qual foi o meu crime? Qual foi o meu pecado? Foi ser visto numa manifestação a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Beleza? Beleza, ok, legal. Só que o que acontece, cara? As pessoas que me excluíram do ministério, elas não entenderam assim algumas coisas básicas a respeito do Ezequiel Gomes. O Ezequiel Gomes não é o idiota que eles achavam que o Ezequiel Gomes era. Esse foi o primeiro e basilar e maior erro dessas pessoas. Porque quando eu fui acusado de ser uma pessoa assim que não representava bem Cristo e o ministério e tinha transgredido as regras da igreja, eu falei assim que eu desconhecia qualquer regra da igreja que me impedisse de estar numa manifestação a favor do impeachment da Dilma Rousseff. E além disso, eu não era a única pessoa do ministério adventista que havia sido visto nas manifestações a favor do impeachment da Dilma ao longo de anos dentro do Adventismo do Sétimo Dia, inclusive nas redes sociais, né? Por exemplo, pastor Ronaldo de Oliveira, ministerial de um dos campos lá da União Central Brasileira. Sabem quem é? Pois é, ele tem fotos dele na Avenida Paulista, na manifestação contra a Dilma. Pastor Fabiano Mendes, vocês sabem quem é? É hoje, ironicamente, o pastor da Igreja Central de Porto Alegre. Porto Alegre, para quem não sabe, foi a cidade na qual eu fui visto numa manifestação contra a Dilma. O pastor Fabiano Mendes tinha lá uma meia dúzia de fotos dele com a família, todo mundo de verde e amarelo, lá na Avenida Paulista no dia do impeachment da Dilma, com o pichuleco do Lula preso.
e etc, e etc, e etc. E eu só estou dando 2 exemplos nominais. Poderia dar 10, poderia dar 20, poderia dar 50, certo? Então, como eu expliquei para os rapazes que estavam conduzindo a minha demissão, meu desligamento do ministério, eu não conhecia nenhuma regra da igreja contra essa prática, e se eu fosse excluído do ministério, essas outras pessoas também deveriam ser, certo? Aí eles pegaram um textinho do Rafael Rossi e mandaram assim para mim, dizendo assim, olha aqui, ó, tem um texto no site da Divisão Sul-Americana desaconselhando os cristãos a irem nas manifestações políticas. Eu falei, olha, primeiro que eu não conheço esse texto, segundo que esse texto não é um voto, e posteriormente, na semana seguinte, eu mandei um e-mail para o Rafael Rossi. Aliás, eu não, né? O meu sogro mandou um e-mail para o Rafael Rossi. Rafael, tem esse site seu aqui, e tudo isso está documentado, tem provas, tá, gente? Olha, tem esse site aqui que tem um texto seu desaconselhando os pastores ou os membros da igreja a irem, né, nas manifestações políticas. Isso é um voto da igreja, um pastor pode ser excluído da igreja se ele descumprir essa sua opinião aí a respeito desse tema. Aí o Rafael Rossi respondeu, e eu tenho os prints das respostas do Rafael Rossi. Ele falou assim, que o texto representava unicamente a opinião pessoal dele, não era um voto da igreja e não poderia servir de base para nenhuma ação administrativa da igreja. Sabia, Eleazar? Legal, né? Eu vou contar a história toda para vocês aqui, tá? Senta que lá vem a história. E aí, o que acontece, irmãos? No primeiro momento, eles não disseram que eu ia ser desligado do ministério. Eles disseram que eu tinha 30 dias para encontrar um chamado para ir para outro lugar. E aí, se eu não conseguisse um chamado para ir para outro lugar, eu seria desligado do ministério. Aí eu consegui um chamado para uma região específica do Brasil, lá no interior, no sertão do Nordeste, tá bom? Consegui. E aí retornei ao pessoal e falei assim, olha, consegui o chamado. Ela falou assim, tá, vou entrar em contato com o rapaz lá. Aí chegou lá, na hora, o presidente tinha falado para mim que ia fazer o chamado, ia fazer uma troca, né? Ia mandar um obreiro dele para o sul, e do sul eu ia lá para o interior da Bahia. E aí o que aconteceu? A minha administração retornou para mim dizendo que na verdade não, que não iam fazer essa troca, que eles não iam receber ninguém da Bahia aqui, porque já tinham colocado outra pessoa no meu lugar, ou seja, eles tinham dito que eu tinha a chance de conseguir um chamado, mas na verdade eu não tinha, certo? Porque mentir não tem problema, né? Fala sério, pastor. Se tivesse sido visto em motel com puta, daí estaria fora da obra. Mas como só foi pego assim em mentira, daí mentira é uma coisa bem leve, né? Quase não é uma coisa diabólica contra a lei de Deus, né, pastor Eleazar? Aí tudo bem, né? Mas beleza. Aí o que aconteceu? Fui desligado do ministério. Só que assim, nesse período que eu estava tentando conseguir um chamado, ir lá para Bahia e etc., eu fui desligado das minhas funções meio que imediatamente. Então eu fiquei ali, tipo assim, 1 mês e pouquinho procurando chamado. E assim, tipo, já não tinha mais trabalho para fazer, né? Então fiquei tipo de férias. E aí fui visitar alguns amigos lá na cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. E etc e tal. E aí contei o que estava acontecendo. Pô, galera, eu tô sendo excluído do ministério. E aí o casal com quem eu estava conversando falou assim, sério? Mas o que aconteceu? Eu falei, pois é, então, eu fui lá na manifestação da Dilma, e aí saiu a minha foto lá no jornal, e aí o pessoal usou esse jornal para dizer que eu tinha transgredido a regra da igreja que estava lá no texto Rafael Rossi, e agora eu tenho que conseguir um chamado, senão eu vou ser mandado embora. E uma das pessoas do casal chegou para mim e falou assim, mas cara, será que o fulano vai te mandar embora? A igreja foi tão misericordiosa com ele, por que ele vai fazer isso com você? Acho que isso não vai acontecer, não. Aí eu falei para ela assim, mas como assim? Que história é essa? Não, pois é, uma dessas pessoas que está te excluindo do ministério, ela já foi pastora aqui em Campo Bom. E ele veio ser pastor aqui em Campo Bom um pouco depois, né, de uma situação aí, uns 2, 3 anos depois, de que ele foi visto num motel e tal, e numa situação lá de adultério, não sei o que, e aí depois ele retornou à obra e tá aqui e tal, não sei o que, e meio que me falou assim por cima, né? Aí eu falei assim, sério, cara? Mas eu não sabia disso, assim, eu nunca tinha ouvido falar dessa história, né? Eu, Ezequiel, sinceramente.
Aí falei assim, mas você tem certeza disso? Ele falou, sim, eu era, né, daqui da liderança da igreja local, a gente trabalhou um pouco essas questões, até para dar o apoio, para reconstruir um pouco lá o ministério do cara, etc. Eu falei, entendi, que legal, interessante. Isso foi em 2016, tá? Aí, tipo assim, ó, nessa época, quando eu fui fazer o meu acerto no banco, lá no HSBC, eu estava na fila do banco para pagar umas contas, que era ali perto da associação onde eu trabalhava, inclusive, e encontrei um outro pastor na fila do banco, que ali era a agência de todos nós, né? Eu estava lá pagando as minhas contas, chegou esse outro pastor para pagar as contas dele. E aí, na hora da gente sair do banco, e aí, cara, como é que você tá? Como é que você tá? E tal. E, tipo assim, esse cara não sabia que eu estava sendo excluído do ministério. Aí ele falou assim, cara, eu deixei o meu carro para arrumar numa oficina aqui, umas 4 quadras daqui e tal, vou pegar um táxi para ir para lá, vou buscar o meu carro. Então eu falei assim, não, cara, eu tô de carro, eu te levo. Aí ele falou, você me leva, cara? Eu falei, claro, só me fala onde é que é. Pá, peguei o carro, levei ele e nesse trajeto dessas 4 quadras, eu expliquei para ele o que estava acontecendo. E o cara veio com a mesma conversa dessa outra pessoa. Mas, pô, cara, o fulano que tá te mandando embora da obra não é o rapaz aí do motel, com não sei o que e tal. Eu falei assim, sério, cara, a pessoa me falou, você também sabe dessa história? Ele falou, sei, todo mundo que tem mais do que 10, 15 anos na igreja aqui no Rio Grande do Sul sabe dessa história. Aí eu falei assim, mas não é possível, cara, como é que é isso, né? Mas beleza. Só que o que acontece, cara? Eu não sou uma pessoa precipitada, vocês precisam entender isso. E tudo bem. Aí eu tentei salvar o meu ministério de todas as formas, e eles foram irredutíveis, que não tinha retorno, não tinha solução, o que eu tinha feito era grave demais, e etc. E a divisão, o Ayrton já dizia que eu tinha que ser mandado embora, o Marlington na União dizia que eu tinha que ser mandado embora, esse pessoal aí visto em motel com puta achava que eu tinha que ser mandado embora. Então, tipo assim, eu já não tinha mais humanamente a quem recorrer. Inclusive foi nessa época que eu liguei para minha advogada e perguntei o que eu devia fazer nessa situação como um todo. Ela falou assim, olha, você quer processar eles? Eu falei, não sei, para mim isso ainda não tá assentado, não tá claro. Mas aí ela falou assim, então tudo bem, mesmo que você não queira ou tenha dúvida, vai gravando todas as reuniões que vocês têm, vai salvando todos os e-mails, vai fazendo todas as provas que você puder de testemunhas, de coisas e tal, porque se um dia você quiser demandar judicialmente essa questão, você vai ter algo a falar, porque se você não guardar prova, você não vai ter nada o que dizer. Aí eu salvei todos os e-mails, gravei mais de uma dezena de reuniões com RH, com os envolvidos, etc., com o secretário, com o presidente, com o tesoureiro. Uma vez eu fiz uma reunião com o presidente, com o tesoureiro, tudo gravado, etc, 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 etc. Tudo esse papo de que a política, que não sei o que, etc e tal. Beleza, ok. Fui embora da igreja, né? Deixei claro nos meus áudios, nas gravações, que eu não concordava com nada daquilo que estava sendo feito, mas já que eles eram irredutíveis, eu não tinha o que fazer. Assinei lá os documentos, fui embora do estado do Rio Grande do Sul, fui para São Paulo e fiquei por lá. Quando chegou no final daquele ano de 2016, foi em 31 de outubro, se eu não me engano, de 2016, aí eu decidi vir a público gravar o meu vídeo, porque eu não era mais pastor adventista, e eu expliquei toda a história, beleza, aí o vídeo chegou longe, muitos de vocês me conheceram através desse vídeo, beleza. Aí o que aconteceu? Um certo tempo depois, foi em fevereiro de 2017, eu decidi então entrar com processo contra a igreja. Entrei com processo contra a igreja, começamos os trâmites, fizemos uma audiência de conciliação, onde o advogado da igreja, inclusive eu publiquei esse vídeo com esse advogado da igreja falando sobre isso nas minhas redes sociais, que o departamento jurídico via de forma complexa, eles iam tentar fazer um chamado para mim, não sei o quê, para resolver o problema, que realmente não tinha motivo de me mandar embora por causa dessa questão da política. E foi lá e chegou na hora deles fazerem um chamado para eu retornar ao ministério, eles deram para trás e disseram que não sei o que, e me mantiveram fora da obra. Isso foi em fevereiro de 2017. Quando foi no final de 2017, então, ou seja, fazia mais do que 1 ano e meio que eu estava fora da obra, aí eu fiz o meu famoso vídeo sobre o motel da igreja lá, não sei das quantas, explicando que a pessoa que tinha me excluído da igreja, ela tinha sido vista nessa situação. Mas vamos trabalhar um pouco aqui algumas questões.
Por que eu vim a público com esse assunto? Antes de fazer esse vídeo, eu comecei a questionar um pouco essa questão internamente, entre pessoas que eu conhecia dentro da obra, para saber se a história era verdadeira ou não. E aí é o seguinte, eu descobri quem foi a pessoa que viu o fato acontecendo, tá? Inclusive, para deixar vagabundo visto em motel com puta tremendo na base, a primeira sigla do nome da pessoa é Rô, beleza? É um homem, Rô. Tenho a gravação, gravei a conversa com essa pessoa, tá bom? Falei diretamente com essa pessoa. Inclusive, a pessoa demonstrou medo de conversar comigo a respeito desse assunto, dizendo que foi extremamente perseguida por ter revelado esse assunto, tá bom? Mas além da pessoa direta que viu a situação, que eu conversei diretamente com ela, eu conversei com um pastor que era pastor no mesmo campo onde essa situação tinha acontecido e que estava na mesa diretiva onde esse assunto foi tratado. E ele me confirmou toda a história. E basicamente a história é o seguinte, Eleazar. Vou explicar para você. Se eu não me engano, era ano de 2003 ou 2004, tá bom? Essa pessoa estava trabalhando lá, não sei aonde. E o que acontece? Como era uma cidade do interior, às vezes eles usavam a rodoviária da cidade para receber ou enviar esses pacotes, né, que a associação envia para as pessoas, os pastores, sei lá, coisas de envelope de dízimo, coisa de treinamento, livrinhos missionários, isso, aquilo, aquela coisa toda assim do escritório da igreja. E o que acontece? Esse irmão Rô estava na rodoviária quando o pastor, que estaria para logo em seguida ser visto em motel com puta, entrou ali e foi lá fazer os trâmites do que ele precisava fazer, e meio que não viu o irmão, e o irmão estava ali por ali. E esse pastor saiu da rodoviária, entrou no carro que estava estacionado na rua do lado, que o irmão conseguia ver, e abordou à luz do dia uma prostituta que estava na região da rodoviária e colocou ela dentro do carro. Seu irmão ficou louco, ele falou assim, cara, o que está acontecendo, brother? Que loucura é essa? E entrou, pai, a hora que ele viu, o irmão imediatamente pegou um táxi, que tinha táxi na região ali da rodoviária, e falou, siga aquele carro. Seguiu o carro até o carro entrar no motel. Beleza? Tá bom? Pra você, Eleazar? A hora que o carro entrou no motel, o irmão falou, pode voltar pra rodoviária. Pagou o táxi, quando chegou de volta na rodoviária. E no dia seguinte, foi na associação. Dizendo, fulano de tal, eu vi na situação assim, 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 assado. E essa pessoa com quem eu conversei, que era pastor no campo, que era membro da mesa, confirmou exatamente essa história. E aí, foram confrontar o vagabundo visto em motel com puta. Sabe o que aconteceu? Começou a chorar, dizendo que sim, ele tinha feito isso, mas que quando chegou lá dentro do quarto, ele se arrependeu profundamente do que ele estava fazendo. E ele fez uma oração com a puta e mandou a mulher embora. E saiu de lá e não transou com a mulher. Aí todo mundo assim, né? Ah, entendi. Aí, a administração da época falou que iria consultar a União para ver o que fazer com o cara. Se ia dar mais uma chance para ele, se ia levar em conta aí a questão do que ele estava dizendo que não fez nada. E aí o presidente da União foi até aquele campo para tratar do tema. Quando chegou lá, o presidente da União disse assim, era o Kalbermatter na época, tá? A gente está dando assim os nomes, irmãos, de alguns não, né, para preservar a identidade, só para deixar claro que ninguém está brincando aqui, tá bom, Eleazar? Aí o Kalbermatter já tinha dito que se ele tinha entrado no motel, não importa se ele tinha feito ou não, ele ia ser mandado embora da obra. Aí o Kalbermatter foi para fazer lá essa reunião,
chegou lá na associação, e aí deu a chance do vagabundo se defender, coisa que ele não deu pra mim me defender, na verdade, porque acho que o meu crime deve ser bem maior do que esse, né, galera? E tal, e aí o rapaz negou que tinha entrado no motel. Aí ele já contou uma outra história. Não, pastor, eu não entrei não, pastor, é que assim, ó, o irmão confundiu, tinha uma mulher que eu dava estudo bíblico para ela, que ela morava perto de um motel, e eu fui e entrei na rua ao lado para levar ela ali na casa dela. E aí meio que o irmão achou que eu fui no motel com ela, mas não, eu só fui levar a interessada no estudo da Bíblia ali na casa dela. Aí o Kalbermatter falou assim, então agora nós vamos até o carro e você vai me levar até a casa da irmã do lado desse motel para eu conhecer ela. E o cara começou a chorar, brother. Entende, irmão? Você me entende? Aí, o que acontece, Eleazar? Você diz assim que se fosse verdade, o pastor estaria fora da obra. O que você não sabe, Eleazar, é que o pastor foi excluído da obra naquele dia. Só que o que aconteceu? Ele foi excluído por causa dessa situação. Só que o pastor Kalbermatter, ele deu uma chance para esse cara. Ele falou assim, olha, eu vou te excluir, nós vamos tirar sua credencial, etc. E você pode ir para a colportagem até o final do ano. Acho que isso aí era mais ou menos na metade do ano, na metade do primeiro semestre, tá? Então você fica os próximos meses trabalhando na colportagem. Se você for bem na colportagem, se não tiver nenhuma reclamação aí moral a seu respeito, etc., eu devolvo a sua credencial no final do ano. Beleza? E foi isso que foi feito. Ele foi excluído da obra, ficou o ano na colportagem, foi bem na colportagem, ninguém reclamou. No final do ano, retomou a credencial e foi transferido para o Paraná, para ficar num carguinho lá no IAP, lá num escritóriozinho assim, bem escondido, sabe? Para fingir que a pessoa não existe. Aí, uns 2 anos depois disso, ele foi transferido para Campo Bom, na cidade lá que eu estava falando, das pessoas que me contaram essa história. Só que, veja bem, Eleazar, vamos entender aqui algumas coisas. Então, primeiro de tudo, a história é verdade e ele saiu da obra por causa da história. E depois ele voltou para a obra, só que tem algumas questões que você precisa entender, Eleazar. Quem me contou essa história foi quem estava na comissão que excluiu o vagabundo visto em motel com puta, beleza, Eleazar? Só não vou dizer o nome do pastor aqui, porque é um pastor na ativa. E essa igreja de gente mau caráter ainda vai, provavelmente, né, perseguir e excluir o camarada que me contou do que aconteceu dentro lá da comissão, onde gente desse nível, com esse nível de problema foi tratado. Belezinha, irmão? Só para você entender do que a gente está falando aqui. Porque eu acho que você não entendia, né? Você achava que o Ezequiel era um mentiroso. Beleza. Só que o que acontece? Quando eu ouvi falar dessa história pelas primeiras vezes, ninguém falava que a mulher era prostituta. Falava assim que ele tinha sido visto num motel, assim, meio que subentendido que ele tinha traído a mulher, mas poderia ser uma irmã da igreja, poderia ser uma pessoa assim normal, né? Não precisava ser assim tão baixo nível o negócio. E aí, as primeiras vezes que eu trouxe esse assunto à baila, que eu falei lá do motel, que era a igreja, blá blá blá, um irmão da igreja no Rio Grande do Sul mandou uns e-mails para irmãos da igreja lá naquela região interiorana do estado, para alguns membros mais velhos da igreja ali, perguntando se o que eu estava dizendo era verdade ou mentira. Porque ele queria saber. Ele, irmão da igreja, ancião da igreja, numa das igrejas aqui na região de Porto Alegre. Ele tomou contato com o meu vídeo e falou, será que é verdade? E entrou em contato com essa cidade onde ficava, né, o prédio da missão na época, né? Entrou em contato com os líderes ali daquela região, e aí ele me mandou o print de volta de um dos irmãos. Você lembra do Sickperto Marx? Que fazia inclusive um canal sobre a lição da escola sabatina? Um velhinho herege, bem sem noção, assim. Pois não, aquele irmão respondeu o e-mail do ancião aqui da cidade de Porto Alegre. E aí o e-mail é assim, eu tenho esse e-mail, tá? Só para vocês saberem. Na verdade é uma mensagem no Facebook, ali no Messenger. Irmão, fulano de tal, Sickberto Marx,
Eu entrei em contato com o material do pastor Ezequiel Gomes, que diz que o fulano de tal foi visto num motel e não sei o que. Isso é verdade? Vocês sabem algo a esse respeito? O que foi que aconteceu, etc e tal. Aí o Sicberto Marx respondeu com 2 frases. Ele falou assim: sim, é verdade. O pastor foi visto como uma prostituta no motel e, infelizmente, por causa da mentira, ele conseguiu permanecer na obra. Ponto. Mas quem está mentindo é o Ezequiel Gomes, né, Eleazar? Você sabe como as coisas funcionam dentro da obra, né? Porque se fosse verdade, o cara estaria fora da obra, não é verdade? Inclusive, depois disso, eu mandei e-mail lá para a associação dizendo que eu queria fazer uma comissão para confrontar o vagabundo visto em motel com puta, e eu pedia para ser testemunha minha o Sicberto Marx. Sabe o que a associação fez? Ignorou o meu pedido. Isso foi lá em 2018, 2017, por aí. 2020, acho que foi 2020, o Sicberto Marx morreu de Covid. Ou seja, a igreja enrolou para ouvir o Sicberto Marx na associação em função dessa acusação até o homem morrer. Agora já não tenho mais a minha testemunha, né? Lá daquela época. O Rô ainda está vivo. Mas eu perguntei para ele se ele gostaria de dar uma entrevista para mim no meu canal e revelar a verdade. Ele falou que não, que ele foi perseguido, que ele tinha botado uma pedra em cima desse assunto. Mas ele falou para mim o que eu tinha que ouvir em relação a isso aí. E eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando. Por causa disso, de 2018 em diante, eu já me refiro ao vagabundo visto em motel com puta. Porque antes, até então, eu falava que era um vagabundo visto em motel com uma mulher que não era sua esposa. Era assim que eu me referia antes. Depois que eu descobri o detalhe, e aí que tinha essa história, né, dele estar lá na rodoviária, não sei o que, blá blá blá, e etc e tal. Aí eu acrescentei esse detalhe à minha narrativa. E geralmente eu não conto essa história sempre. Então às vezes eu faço referência ao vagabundo visto em motel com puta, as pessoas acham assim que eu tirei isso do nada, né? Eu não tirei do nada. Só que vamos trabalhar algumas questões aqui. Ezequiel, isso aí aconteceu lá em 2004, 2003. Cara, a gente tá em 2022, mano. O cara pagou o preço que ele tinha que pagar, saiu da obra, voltou. Agora tem sido um pastor fiel e você não tem nada que evocar esse assunto, e você é que está errado, porque você está disseminando ódio e mentiras e blá blá blá. Vamos trabalhar um pouco essa questão. Galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu, Ezequiel Gomes, não sou um cara moralista. Eu acho que uma pessoa vista em motel com puta, ela pode ser perdoada por Deus? Acho. Acho que ela pode ser perdoada pela igreja? Acho. Sinceramente, eu acho. Só que o que acontece? Nós temos um pequeno problema quando a gente vai tornar uma pessoa dessa um líder da igreja. Por exemplo, diante disso aqui, irmãos, o manual da igreja. Eu acho que uma pessoa vista em motel com puta, foi excluída da obra, voltou a ser pastor, pode ser pastor, mas nunca pode vir a ser um presidente de associação. Isso não é por causa de uma sensibilidade do Ezequiel, é por causa do manual da igreja. Vamos dar uma lida no manual da igreja? Capítulo 4, página 33, nessa versão aqui de 2015, tá? Vamos ver se a próxima vai vir alguma alteração nisso aqui. Aí a gente conversa sobre isso depois. O presidente da associação, olha o que diz o manual da igreja. O presidente da associação deve ser um pastor ordenado, de experiência e boa reputação. Quem tem esse tipo de histórico no seu ministério jamais poderia ser eleito presidente de associação, irmão. Sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso aqui é o manual da igreja. E sabe por que o manual da igreja diz isso? Para evitar que um vagabundo visto em motel com puta se torne presidente de associação, exclua um outro pastor por um motivo inexistente, imbecil, idiota, ilegal, imoral, diabólico, e agora a igreja tenha que ser confrontada publicamente como uma igreja que protege vagabundo visto em motel com puta no seu ministério. E não só no seu ministério, mas na liderança do ministério. Você entende a gravidade do que aqui está sendo dito, ou fala sério, pastor?
E você quer acusar o Ezequiel de ser um mentiroso? Mas tudo bem. Vamos trabalhar com a hipótese de que o Ezequiel Gomes realmente, né, esteja mentindo, ou que o nosso irmão visto em motel com puta possa ser perdoado. Mas olha só o tipo de problema que isso cria. Não tem problema vocês acharem que o Ezequiel é a pessoa errada dessa história. Vocês podem achar o que vocês quiserem. Só que o que vocês não podem é comprovar que a verdade e a justiça está do lado de vocês. Porque vamos trabalhar com algumas coisas. Quando o vagabundo visto em motel com puta foi excluído da igreja, foi feita uma ata da comissão. E essa ata, ela existe nos registros da associação até hoje. Você me entende? Por que a igreja não pega essa ata e mostra pra gente o que aconteceu? Até porque, veja o seguinte, se ele foi excluído da obra pelo que ele fez, o que ele fez foi grave. Como que a igreja agora vai dizer que não foi grave, ele pode voltar ao ministério? E qual regulamento a igreja vai dizer que o Ezequiel fez algo grave que não pode voltar ao ministério? Se os pastores, aí o pastor da Igreja Central de Porto Alegre teve foto no Facebook no dia da manifestação contra a Dilma, do impeachment da Dilma, na Avenida Paulista, vestido de verde e amarelo com o pichuleco do Lula na mão. Qual vai ser a justificativa, irmão? Não vai ter, né? Esse é o problema, brother. O Ezequiel Gomes conseguiu demonstrar a absoluta incoerência da administração da igreja. E é irrefutável, brother. Seja por você, seja por qualquer outro. Aí vem um imbecil como você me chamar de mentiroso, Eleazar. Cara, eu sou um pecador, brother. Eu tenho defeitos, etc. Não resta dúvida quanto a isso. Agora, mentiroso é a puta que te pariu. Tá claro pra você, irmão? Outra coisa. Você quer dizer, então, assim, que se fosse verdade o que Ezequiel está dizendo, o vagabundo estaria fora da obra. Então eu vou contar uma outra história para você, mesmo sem precisar, tá bom? Eleazar, você acha que um pastor deve seguir o manual da igreja? O que você acha na sua cabeça? Fala sério, pastor. O pastor tem que seguir o manual da igreja. Legal. Eu posso ler algumas coisas do manual da igreja para você? Eu vou ler para você. Aqui no Manual da Igreja, nós temos um capítulo, que é o capítulo 7, que fala da disciplina, certo? Aí o capítulo disciplina vai da página 58 até a página 70. São 12 páginas de conteúdo sobre disciplina. Eu posso ler alguns trechos aqui para você? Página 59 diz assim, que a injustiça tem que aparecer tal como é e ser removida, para que não prolifere. Por que o Ezequiel precisa tratar essa discussão nos termos em que essa discussão merece ser tratada? Porque a injustiça, segundo o manual da igreja, ela tem que aparecer tal qual ela é. Se o cara foi visto em motel com puta e pode continuar sendo pastor, eu fui visto numa manifestação contra a Dilma e eu não posso continuar sendo pastor, sendo que outros pastores também foram vistos na manifestação contra a Dilma e eles podem ser pastores e continuar a serem pastores, isso tem que aparecer tal qual é, brother. Não adianta ficar floreando as coisas, entende? E qual que é o objetivo disso? Para que a injustiça seja removida e não prolifere. A única coisa que está sendo feita aqui, Eleazar, é que aqui se fala sério de verdade. Aqui não é só um slogan de um canal imbecil como o seu. Entende? Outra coisa. A palavra de Deus diz que nós temos que cumprir Mateus 18 quando a gente tem uma queixa contra alguém. Quando eu tive a minha queixa contra a igreja, eu mandei e-mail para o presidente. Eu mandei e-mail para o secretário, eu mandei e-mail para o tesoureiro, eu conversei por telefone, eu mandei e-mail para os anciãos, demonstrando a minha insatisfação que eu queria ser ouvido na comissão, eu não podia ser desligado simplesmente sem ser ouvido, eu nunca fui ouvido na comissão. Você me entende?
E eu tentei de todas as formas reverter essa situação e eu ia aceitar um chamado para o interior do sertão da Bahia, irmãozão. Você me entende? E etc, e etc, e etc. Eu estaria lá servindo a Deus até hoje. Mas isso não te importa, não é verdade? E eu segui todos os passos para resolver o problema. Só que a igreja me ignorou, não me atendeu, não fez as comissões que devia fazer. E como faz até hoje. Até hoje eu denuncio essa corja de gente imunda e vagabunda e ninguém faz nada, nem você. Aliás, você mesmo que não vai fazer, né? Só vai passar pano pra vagabundagem, né, Eleazar? Só que veja bem, cara, não, mas a igreja te excluiu, tá excluído. Veja bem, aqui no Manual da Igreja, na página 60, diz assim: tudo quanto a igreja fizer em conformidade com as instruções dadas na palavra de Deus será sancionado no céu. O meu desligamento foi de acordo com as instruções dadas na palavra de Deus, irmão? Você acha que foi justa? Foi correta? Não foi, né? Então, se não foi feito de acordo com a palavra de Deus, irmão, não foi sancionado no céu. Deve ser por isso, inclusive, que o meu trabalho só cresce, né? Ou será que não? Porque se um vagabundo como esse tivesse sido excluído da obra, não estaria fazendo o que eu faço, não é verdade? Estaria escondido aí num canto. Mas o que? Deus me deu voz, Deus me deu espaço. Mesmo com todas as polêmicas, mesmo com todas as incompreensões, mesmo com gente como você me acusando de ser um mentiroso, né? Agora, sabe o que eu acho interessante? Aqui na página 60 se diz o seguinte: existem muitos que não têm a descrição de Josué e que não têm o dever especial de expor os erros e agir prontamente com os pecados existentes entre o povo. Que tais pessoas não impeçam aqueles que levam sobre si a responsabilidade dessa obra. Não fiquem no caminho daqueles que têm esse dever. Alguns insistem em questionar, duvidar e achar defeito, porque outros fazem o trabalho que Deus não colocou sobre eles. Ficam diretamente no caminho para impedir aqueles sobre quem Deus colocou a responsabilidade de reprovar e corrigir os pecados que prevalecem, de modo que seu desagrado seja afastado do seu povo. Se houvesse entre nós um caso como o de Acã, há muitos que acusariam aquele que faz o papel de Josué em expor o erro de ter um espírito ímpio e crítico. Não é o que vocês dizem a meu respeito na internet? Eu sou um mentiroso, eu sou um ímpio, porque eu sou crítico da igreja. Aqui, ó, o Manual da Igreja dizendo que pessoas como eu seriam identificadas como de espírito ímpio e crítico. Mas Deus está me usando para fazer o quê? Demonstrar, reprovar e corrigir os pecados que prevalecem nessa igreja. Porque aqui se fala sério, pastor. Aí, o texto continua dizendo assim: aqueles que trabalham no temor de Deus para livrar a igreja de empecilhos e corrigir erros graves, a fim de que o povo de Deus possa ver a necessidade de aborrecer o pecado e crescer em pureza, para que o nome de Deus seja glorificado, sempre enfrentarão resistentes influências da parte dos não consagrados. Aqui, Eleazar, você é visto como um não consagrado. Sabe por quê? Simplesmente porque você é orgulhoso, você não quer ouvir a verdade a respeito da sua igreja. É mais fácil acusar o Ezequiel do que identificar o erro da própria igreja, não é verdade? Aí o que acontece? A partir da página 61, começa uma sessão bem interessante a respeito de processos judiciais. Vamos dar uma lida? Vamos dar uma lida. Aí diz assim, olha: os cristãos devem fazer todo o esforço para evitar tendências que os dividam e tragam desonra à sua causa. A igreja deve desencorajar as ações que prejudiquem a harmonia entre seus membros e deve estimular consistentemente a unidade. Então, todo cristão tem que fazer todo o esforço para não trazer divisão ou desonra. E a igreja tem que desencorajar ações que prejudiquem a harmonia entre os membros da igreja. Aí, diz aqui no capítulo, na página 61. Embora todos os membros tenham direitos iguais dentro da igreja,
Nenhum membro, indivíduo ou grupo deve iniciar um movimento, formar uma organização ou buscar motivar adeptos a fim de alcançar qualquer objetivo ou para ensino de qualquer doutrina ou mensagem que não esteja em harmonia com os objetivos da Igreja. Tal curso é o desenvolvimento do espírito de divisão na fragmentação do bom testemunho e impede o desempenho de suas obrigações para com o Senhor. Aí o texto continua. Todo esforço deve ser feito para conter as controvérsias dentro da menor esfera possível. A reconciliação de divergências dentro da igreja deve, na maioria dos casos, ser possível sem que se recorra a um processo de reconciliação provido pela igreja ou processo judicial. Ou seja, as pessoas têm que conseguir se entender, sem que a igreja intervenha e muito menos que tenha processo judicial. Você concorda com isso ou fala sério, pastor? Aí o texto continua. Se as dificuldades existentes entre os irmãos não fossem expostas aos outros, mas francamente tratadas entre eles mesmos, no espírito do amor cristão, quanto mal seria evitado? Quantas raízes de amargura pelas quais muitos são contaminadas seriam destruídas? E quão mais ternamente poderiam seguidores de Cristo ser unidos em seu amor? Ezequiel, então aqui você que está errado expondo aos outros os problemas? Eu tentei resolver internamente. Nunca ninguém deu atenção. A única coisa que me resta é expor publicamente a situação. Olha só o que diz ainda o Manual da Igreja. Contendas, discórdias e processos entre irmãos são uma desgraça para a causa da verdade. Os que enveredam por esse procedimento expõem a igreja ao ridículo de seus inimigos e fazem que triunfe a causa dos poderes das trevas, dilaceram de novo as feridas de Cristo, expondo a ignomínia, desprezando a autoridade da igreja, mostram desprezo à igreja, que Deus conferiu autoridade. Irmão, vamos trabalhar com a hipótese de que o Ezequiel Gomes estaria mentindo ao dizer que o presidente da igreja foi visto em motel com puta. O que não é mentira, beleza? Vamos trabalhar com a hipótese que fosse mentira. Daí a igreja excluiria o vagabundo da obra. Legal. E se o vagabundo tivesse processado o Ezequiel Gomes na justiça sem cumprir Mateus 18? Sem procurar o Ezequiel pessoalmente, sem procurar uma solução eclesiástica para o problema, mas fizesse processos judiciais contra o Ezequiel Gomes. Você acha que a igreja excluiria o vagabundo visto em motel com puta, ou você acha que não, Eleazar? Sabe por quê? Porque o cidadão em tela processou o Ezequiel Gomes. E aí, cara? Vamos ler de novo o Manual da Igreja? Contendas e discórdias e processos entre os irmãos são uma desgraça para a causa da verdade. Tanto que o meu processo é contra a instituição, não é contra os irmãos. Outra coisa, quem envereda por esse procedimento de processar os irmãos, faz o quê? Expõe a igreja ao ridículo dos seus inimigos. O presidente da igreja, vagabundo visto em motel com puta, está expondo a igreja ao ridículo dos seus inimigos. Fazendo o que mais? Fazendo com que triunfe a causa dos poderes das trevas. Isso te importa, Eleazar? Fala sério, pastor. Dilaceram de novo as feridas de Cristo, expondo Cristo à ignomínia. Desprezando a autoridade da igreja, mostra desprezo a Deus, que conferiu autoridade à igreja. Esse aqui é o presidente da associação, irmão. A igreja vai fazer alguma coisa? Não vai. Sabe por que não vai? Porque eu já denunciei esse problema. Na associação, na união, na divisão. E não tem um homem dentro dessa igreja, Eleazar. E você não é exceção. Para cumprir os regulamentos da igreja, cara. É muito mais fácil chamar o Ezequiel de mentiroso, maluco, idiota, herege, imbecil, frustrado, magoado, chateado, cheio de ódio, usado pelo diabo. Isso é fácil, cara.
Isso é muito fácil. Aliás, vocês andam no caminho fácil, não andam? Agora, ter um mínimo de decência para cumprir o manual da igreja, vocês não têm, cara. Vocês não falam sério, Eleazar. E eu recomendo muito, cara, que você nunca mais tome o meu nome na sua boca, brother. Porque não seria positivo para você que eu começasse a escrutinar o seu trabalho. Um abraço.